As origens das nossas feridas, elas estão lá nos emaranhados, né? Nos emaranhados da nossa família. Nós temos já sabido, né, que nós nascemos dentro de um clã, de um sistema familiar, e desse sistema nós aprendemos a cultura, nós aprendemos com as influências parentais, né? Tanto das crenças, do caráter, né? Isso é tudo um pacote, isso nós já conhecemos. Mas no âmbito da constelação familiar, o Bert ele vem trazer a questão da postura interna inconsciente, que é conduzida pela lealdade que nós temos ao nosso sistema familiar. E essa lealdade é que nos deixa disponíveis para receber essas influências que estão presentes no inconsciente familiar, que é o que nós, né, chamamos de sistema. Essas experiências que acontecem lá na nossa linhagem, elas podem vir à tona assim na nossa vida através daquilo que nós chamamos de padrão de repetição. Então, muitas vezes nós nos vemos, né, repetindo ali algo que era da nossa mãe, que era do nosso pai, até dos nossos avós, e não compreendemos o porquê não conseguimos sair daquele ciclo e não conseguimos fazer diferente. Por exemplo, né, um exemplo de lealdade, né? Uma mulher que não consegue ter um bom relacionamento com o seu marido, ela pode estar ali sendo leal a todas as mulheres do sistema dela que não conseguiram ser felizes no casamento. E nem sempre isso tem a ver com o próprio marido dela, e sim com ela e com o sistema dela, de uma informação que já está vindo ali, né? A nível de DNA. E numa forma louca de amor incondicional e um amor infantil, a nossa linhagem, nós acabamos repetindo padrões. E aí que nós precisamos ficar atentos, né? E é isso que esse workshop traz de tão grandioso de presente, né, para todos nós, que é a tal da consciência. Isso que eu estou vivendo, essa dor que eu estou vivendo, isso realmente é meu? Essa dor que eu estou vivendo, ela está me levando para onde? O que eu faço, né, com essa dor? Se eu repito as ações dos meus antepassados, eu também eu posso, né, estou suscetível a repetir os resultados, né, daquela vida difícil que eles tiveram, daquelas escolhas que eles tiveram. Então, a consciência que nós queremos trazer para vocês, né, e para nós também, que buscamos todas as vezes que nos debruçamos no estudo para poder trazer isso para vocês, é de que nós podemos fazer diferente. Nós não vamos fazer melhor e nem maior do que os nossos pais, os nossos avós, porque hierarquicamente nós somos os pequenos nessa relação. Mas nós podemos fazer diferente. E para que nós possamos fazer diferente, nós precisamos aceitar. Nós precisamos aceitar de que nós somos os filhos ideais e certos para os nossos pais, e que os nossos pais ideais e certos para nós. E respeitar humildemente a escolha de todos aqueles que vieram antes de nós, de todos aqueles que por qualquer motivo, e seja também por alguma paridade com os antepassados, né, deles, fizeram com que eles seguissem por um caminho de dor e sofrimento. Então, esse workshop hoje, né, identificando as feridas emocionais, ele vem para que vocês, para que nós possamos, agora nesse momento, identificar uma dor aí, seja ela emocional, seja ela física. E começar a pensar, né? Não, e se perguntar, porque o nosso corpo responde, de quem que é essa dor? Essa dor é minha? Se ela não é minha, de quem que ela é? Eu respeito aquele, né, que porventura iniciou esse emaranhado e devolvo para ele a dignidade dele para que ele possa seguir o caminho dele de cabeça erguida e estando no lugar dele, de que ele é capaz de lidar com as suas próprias situações, com as suas próprias dores. Né? O Bert Hellinger, no livro Ordens do Amor, ele traz assim lindamente, né? Eu quero trazer para vocês esse embasamento teórico do vínculo, né? Porque os nossos vínculos é é o que nos influencia nas nossas ações e nas nossas atitudes, através desse amor cego, através daquilo que nós aprendemos. E nós podemos aprender diferente agora? E nós podemos fazer diferente agora? Se pergunta para você agora, e se eu fizer diferente agora do meu pai e da minha mãe? Isso é certo? Fazer diferente deles sempre vai ser certo. O que nós não podemos fazer é sair do nosso lugar de filhos, nos colocando como maiores que eles. E fazer diferente não é ser maior.
Fazer diferente é deixar eles com a dignidade deles, da história deles, e honrá-los, tentando fazer da nossa experiência humana uma oportunidade de vivenciarem a alegria e a felicidade através das nossas vidas. E o mais importante é abrir espaço para aqueles que vêm depois de nós, os nossos filhos, os nossos netos. E se a humanidade escolhesse ir para a vida, como será o mundo que nós iríamos viver? Eu acho que essas são perguntas e nós gostaríamos de atingir realmente a humanidade com esses questionamentos. Mas todas aquelas pessoas que puderem, né, ter acesso a essa informação, que elas possam pensar no seu mundo, né? Já que nós não podemos atingir o planeta, nós podemos atingir o nosso redor através da nossa vida. Então, ele diz assim, o efeito do vínculo, né? O efeito do vínculo, os membros que obtiveram vantagens querem assemelhar-se aos que ficam em desvantagem. Assim, filhos saudáveis querem assemelhar-se a pais doentes e filhos inocentes a pais culpados. O vínculo faz ainda com que os membros da família com boa saúde se sintam responsáveis por membros doentes, inocentes por culpados, felizes por infelizes e vivos por mortos. Assim, pessoas que se sentem em vantagem se dispõem também a arriscar a oferecer a sua saúde, inocência, vida ou felicidade pela saúde, inocência, vida ou felicidade dos outros que não puderam ter. Pois alimentam a esperança de que, renunciando à própria vida e à própria felicidade, poderão assegurar ou salvar a vida e a felicidade de outros membros dessa comunidade de destino. A comunidade de destino, qual é? É o nosso sistema familiar. É da onde, né? Qual é a nossa origem? Restituindo e recuperando a vida e a felicidade deles, mesmo que tenham sido perdidas. Então, esse olhar de alma, né, que a constelação traz, ele diz, o que ele diz? Que nós não somos salvadores. E que se nós tentarmos salvar os nossos antepassados, vivendo, né, repetindo os padrões, nós iremos morrer junto com eles. Nós não iremos prosperar igual eles. Nós iremos nos sentir culpados igual eles. Porque tudo isso é grande demais para que nós possamos carregar. Então, esse workshop de hoje, a Rosa, né, vai explanar sobre as feridas. Ele está aqui para que nos venha consciência, né, de que nós podemos fazer diferente. E aí nós não conseguimos fazer às vezes sozinhos. Nós buscamos grupos, né, e terapias que nos auxiliem a estar em direção a esse fazer diferente. E a constelação familiar é uma das terapias que pode nos auxiliar a fazer diferente. Porque ela vai tratar a nossa dor e vai mudar a nossa visão e a nossa postura interna diante da dor. Pensa agora, essa dor que você tem aí, né? Porque todos nós temos alguma dor em algum âmbito. Se você pudesse olhar para essa dor, se você pudesse olhar para essa situação, sem a dor, quais são as escolhas grandiosas que você poderia fazer para um movimento de solucionar essa situação e seguir em frente, abrindo mais oportunidade para que você expanda, cresça e vá para a vida no rumo de ser feliz, de ser próspero, de ter bons relacionamentos. Então, eu penso que quando Rosa estiver explanando sobre as dores, se vocês puderem, estejam, né, com um papel, com uma caneta e anotem, reflitam, tá? E se vocês puderem, levem essa sua dor para uma constelação familiar. E experimente a sensação dessa mudança de postura interna. Porque quando nós passamos por uma constelação, é muito comum, depois da constelação, a gente ainda procurar a dor que não tem mais. A gente olha para a situação, porque a situação não vai estar lá. E aí você olha para a situação e fala, poxa, eu estou olhando para essa situação que me causava tanta dor, tanta angústia, tanta raiva, tanto ódio, tanta inveja, tanto... Ixi, não estou sentindo mais nada disso. E quando eu não sinto mais nada disso, eu percebo que é a hora que eu posso deixar aquela situação ir. Não significa que não virá outra. Virá. Por quê? Porque nós precisamos olhar para esses padrões e fazer
diferente. Então, agora, eu vou deixar vocês, eu vou devolver a palavra para a Janine, porque ela vai trazer a luz do que a constelação familiar pode fazer por nós, através dessa terapia e essa transformação dessa postura interna. Gratidão a todos vocês que disponibilizaram desse tempo para poder compartilhar comigo desse estudo que a gente faz, né, de uma forma tão grandiosa a serviço da vida. Gratidão. Com você, Janine. Então, a constelação, ela vai colocar luz sobre isso. Porque, geralmente, a pessoa que vem constelar, ela traz um sintoma, ela nem sabe que ela tem uma ferida, ou ela nem sabe o que está causando, o que é. Ela sabe que ela tem um desconforto em determinada área da vida dela. Então, a constelação, ela vai olhar para aquilo e colocar uma lente de aumento. E ali é como se a gente pudesse ver os pormenores da situação. E muitas vezes a causa raiz vai ser lá na infância. Vai ser nas lealdades que a Magali estava comentando agora. Vai ser não. A constelação, ela diz, toda a questão que a gente traz, todo o emaranhamento está nesses vínculos primários, né? Está com os nossos pais, nos nossos avós, na nossa ancestralidade, e que foram dores e questões que eles não puderam olhar, por várias razões. Então, quando a gente resolve fazer uma constelação familiar, a gente vai botar, então, essa lente de aumento sobre aquela situação e realinhar aquele campo. Realinhar é como se a gente tivesse uma ferida lá no fundo e que a gente nem soubesse que tinha. Então, a gente vai olhar para ela, vai fazer um curativo, vai limpar, vai colocar um remédio. E como a Magali falou, né? Às vezes, saiu aquela situação, vai ficar, muitas vezes, um vazio que a gente vai ter que acostumar também a não viver mais com aquilo. Porque a constelação vai mudar. Pode ser que ela não resolva, assim, que ela não dê um 360, mas a pessoa constelada, o sistema da pessoa vai sofrer um impacto positivo. Algo vai mudar ali. Pode ser que, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? A pessoa vem constelar, porque eu tenho problema com dinheiro, né? O dinheiro entra, mas não fica, por exemplo. Isso quer dizer que se ela constelar, ela vai se tornar milionária? Não. Mas pode ser que ela descubra um padrão de escassez que vem lá da ancestralidade. Então, Alexandre, para alinhar a tua dor é constelação familiar. E na constelação familiar, é isso que eu tô comentando, tu vai conseguir ampliar, porque talvez assim tu só veja a dor, tu nem sabe por quê. E para tu poder sanar ela, tu vai ter que botar uma lente de aumento e ver a causa. Para que possa perceber qual é a dinâmica inconsciente que acontece ali. E através da constelação, a gente alinha isso. Então, como eu estava falando, se tu tem um problema com dinheiro, quer dizer que se tu constelar, tu vai ficar rica? Não. Talvez sim. Mas tu vai colocar consciência, por exemplo, tá? Só exemplificando, num padrão de escassez que, de repente, os ancestrais perderam tudo, e aí ficou com aquele sentimento forte de que não merecia ter dinheiro. Mas aí a vida seguiu, enfim, os tempos eram outros, né? Os tempos eram outros. Antigamente não existia constelação. A constelação nos permite sair da cena e ver o todo da situação, exatamente. É como se tu vê tudo, tu vê a figura quase completa. Traz a consciência daquilo que acontecia, né? Daquilo que acontece quando a pessoa é acionada. Ótimo, chegou no lugar certo então, Alexandre. Então, depois desse alinhamento, vai impactar beneficamente a vida de quem constela e de todas as outras pessoas que vierem depois. Quem é os que vêm depois? Os filhos, os netos, os sobrinhos. Então, é como se é um peso que a família não precisa carregar mais, porque foi liberado, foi realinhado. E isso quer dizer que, não, como a Magali disse, que a pessoa não vai ter mais problema nenhum? Não quer dizer. Pegando o exemplo do dinheiro, então eu constelei o dinheiro, agora eu sou milionária, quer dizer que eu só vou fazer dinheiro? Não. Se tu não mudar o teu comportamento com o dinheiro, talvez tu vai ter que fazer um curso sobre finanças para saber gerenciar o teu dinheiro. Mas tu não vai ter o sofrimento, não vai ter a emoção negativa envolvida, não vai ter o gatilho negativo que impede, a gente não vai ser mais movido por talvez emoções que nos faziam gastar demais, por exemplo, né? Para seguir reafirmando que a gente não tem dinheiro. Então, a constelação age nesse sentido, de trazer consciência para a situação, de ampliar o olhar, como a Rosa disse, de ver o todo.
de ver o todo da situação e alinhar com as leis da constelação, com as leis da vida, que a gente, não sei, tu conhece constelação, Alexandra? Sim. Ah, então show. Então, vai alinhar a situação com as leis que a constelação nos traz, com os conhecimentos que a constelação nos traz. Então, ao nosso ver, a constelação é uma ferramenta excelente para olhar para essas feridas. E a gente pode perceber em nós mesmas e nas pessoas que a gente já constelou os benefícios disso. Porque tudo está enraizado lá na nossa infância, no nosso inconsciente, né? Muitas vezes é uma dor dos nossos pais que a gente traz, uma lealdade, como a Magali comentou. Então, são tudo situações que a gente vai crescendo, olhando, ampliando, criando mais espaços para que coisas novas possam fazer morada em nós, fazer morada na nossa vida, né? É a situação com o dinheiro que vai melhorar, mas muitas vezes eu constelando a relação com o dinheiro, indiretamente eu estou constelando a minha relação com a minha mãe, com o meu pai, que vai impactar a relação com o meu filho, com o meu marido. Então, nós somos um todo. Nós somos um todo. Então, trabalhando uma ferida por alguma razão, uma dor por alguma razão, sempre o impacto vai ser sistêmico, tanto em mim como no sistema familiar. Nunca vai ser um fato isolado, porque a gente está conectado conosco e com o meio, com o sistema familiar, com o sistema do nosso trabalho, com o sistema da nossa cidade, do nosso país, do nosso mundo, da humanidade, do mundo que a gente vive. Então, quando a gente vai buscando e trazendo consciência para a nossa própria vida, a gente vai impactando positivamente o todo. Certo? Exatamente. E vai tendo os resultados, assim, no bem-estar do dia a dia. Sim. Né? A tomada de decisão. Exato. Né? Nas pequenas coisas. É como eu disse, assim, impacta, em primeiro lugar, a nossa relação com a gente mesmo. Né? Porque a partir do momento que tu acaba constelando uma situação que te incomoda, aquilo gera um bem-estar já de pronto. Né? Então, aquilo ali que estava pulsando, incomodando, né? Às vezes latejando ali na nossa cabeça, isso, aquilo já se dissolve, o bem-estar já é imediato. Então, assim, a gente já passa a ter uma nova postura diante da vida, diante daquilo, né? E aí depois, como tu diz, vai ter situações que aquela coisa que a gente constelou vai nos colocar à prova e tu já vai ter outra tomada de decisão naquele momento, né? A postura já vai ser outra, já vai conseguir viver sem o sofrimento, sem a dor daquele padrão que estava inconsciente. Né? E é um caminho devagar e sempre. É isso aí. Obrigada. E desfrutando da paisagem, de preferência. É isso mesmo, Alexandra. E o mais interessante dentro da questão da constelação familiar, que a forma que nós trazemos, né, a constelação aqui, ela é em grupo. Então, a terapia, ela não é só para o constelado, ela é para todos que estão presentes na constelação. Porque ela vem falar desse campo morfogenético, que nós já falamos, né, dele em outras situações. Eu não vou me aprofundar no que ele é, mas ele é um lugar que é a nossa nuvem. É aquele lugar onde nós não vemos, né? Então, talvez nós precisamos deixar de ser o São Tomé, ver para crer. Porque existe algo muito maior nos conduzindo e nos fazendo a ter tomadas de escolhas, né? Que nos levam para um lugar que a gente não quer. E nós sabemos muito bem aonde nós não queremos estar. E temos muita dificuldade para definir aonde nós queremos estar. Porque as nossas dores, elas nos colocam uma venda e nós não conseguimos colocar um ponto de destino. E nós vivemos num ciclo vicioso, sabe? Daquela dor. E tem pessoas... De resultados que a gente não quer, né? Resultados que a gente não quer. E tem pessoas que passam a vida inteira assim. E o desejo dessas 3 mulheres aqui, né, Janine, Rosa e eu, é que nós não sejamos mais essa pessoa que fica correndo atrás do rabo e vivendo a mesma dor e com as mesmas lamentações até o final da vida. Né? Passar por essa vida de em branco, tentando salvar algo que nós não temos condições de salvar. Então, se você puder participar de grupos, sabe, onde você possa fazer representação, e mesmo que você não represente, só de participar de uma constelação familiar, você ali já está sendo beneficiada, porque você vai experimentar sensações, sentimentos, e através da história do constelado, há muita consciência, muita tomada de consciência. Tá? E esse é o intuito desse grupo, de trazer a constelação de uma forma social, para que seja acessível a todos aqueles que queiram. Esse é o nosso objetivo, né? E eu vou deixar agora vocês com a Rosa,
porque ela vai trazer aí uma cerejinha no bolo nesse nosso workshop de hoje. Porque não basta a gente saber qual é o caminho. Nós precisamos, e eu não estou falando isso para vocês só não, eu estou falando para mim. Como que eu vou fazer para vivenciar esse caminho? Né? Como que eu vou, qual é o calçado que eu vou colocar para fazer essa caminhada? Ou eu vou ficar, né, presa numa sandália de pedra sem sair do lugar? Não posso, né? Não quero, não posso. Mas é essa consciência que a gente vai trazer para vocês aí hoje. Então, agora a cerejinha do bolo fica com a Rosa. Bora lá, Rosa. Olá, meninas, bom dia a todas. Bom, como nós sabemos, a gente está falando sobre identificar as feridas emocionais. Mas o que são as feridas emocionais? E ela está presente na nossa vida em todos os momentos desde a infância. A vida é, para mim, uma jornada onde eu estou caminhando, e aí vem a minha mãe, meu pai, e desde pequena, desde muito pequena mesmo, até bebê, eu já posso sentir, já começar a sentir as sensações de alguma ferida. Por exemplo, se a mãe foi abandonada, se a mãe foi rejeitada, porque rejeição e abandono são feridas diferentes. Depois eu vou estar falando sobre uma, eu vou dar uma característica sobre a que eu vou falar depois. Mas elas são, a gente às vezes confunde a rejeição com o abandono. Quais são as 5 feridas? É a rejeição, o abandono, é a humilhação, a traição e a injustiça. Dá uma paradinha e pensa. O que é rejeição? Será que você se sentiu rejeitada alguma vez na sua vida? A rejeição, ela se dá, segundo a Lise, do mesmo sexo, por pessoa do mesmo sexo. Então, se a minha mãe pode me rejeitar, o meu pai pode me abandonar. É muito interessante o que ela traz sobre isso. Mas depois a gente vai, cada uma de nós, vamos falar um pouco sobre cada uma. Humilhação. Você nunca foi humilhada na sua vida? Principalmente se você tiver um irmão, né? Seu irmão é muito inteligente. O que acabou de acontecer com aquele irmão? Eu não sou inteligente. O meu irmão eu não sou. Então, essa humilhação vai fazer com que nessa jornada da vida, ele tenha comportamentos ligados àquela humilhação que ele teve lá na infância. Mas por que eu não consigo identificar no primeiro momento? Porque todo ser humano, todo, quando eu digo todo, usam máscaras. Nós usamos máscaras para mostrar uma pessoa que não é verdade. Muito mais barato nessa jornada você procurar uma terapia e se livrar dessa dor e ficar no próprio corpo, no próprio rosto, no próprio olho. Muito mais barato. Sim, mas inconscientemente a gente vai na onda, nessa minha jornada, vai na onda, não, vou pôr cílios postiços, vou pôr isso, vou fazer o lábio, né, menina? Vou fazer a boca, aí vou ficar com a imunidade lá embaixo e eu fico doente. Estou falando de mim, tá, pessoal? De mim mesma. Que faço um procedimento estético, porque, vou ficar... Mas eu sou muito vaidosa, eu preciso diminuir essa questão da vaidade. Não é nem pelo abandono, nem pelo abandono, a dor do abandono. Porém, eu tenho muita vaidade. E de onde vem essa vaidade? De repente, vem da minha ancestralidade também. E eu preciso dar uma contida nela. Como é que eu vou conter? Se ela estiver me prejudicando, me causando dor, essa vaidade, aí sim. Janine, constela aí essa minha vaidade para saber de quem veio, porque está em excesso. Tudo que você faz demais é porque tem alguma coisa escondida lá que você precisa olhar. Entendeu? Então, se você bebe demais, tem um problema. Se você come demais, tem um problema. Tudo que você faz demais, pensa, por que eu estou fazendo isso em excesso? Trabalho demais. Por que eu trabalho demais? Tem alguma coisa, sabe? Então, aí essa jornada, a gente traz realmente essas 5 feridas enraizada bem profundamente. Dependente se você tiver 60 anos, então 60 anos faz que essa raiz está lá. Entende? E aí vem, e desde a nossa infância, adolescência, eu costumo dizer que você pode ser moldada também na adolescência, porque a gente tem a infância, você traz as dores da infância, você entra na puberdade, que é uma idade extremamente perigosa, eu sinto isso, por quê? Porque tudo, como professora, eu vejo que as crianças entre 11 e 12 anos, se teve algum acontecimento muito significativo e elas não sabem trabalhar, elas têm dor. Sabe? E depois tem a sua adolescência, e depois a sua juventude. Enfim, a nossa vida é feita de ciclos. E em cada ciclo você pode, por exemplo, eu nunca fui rejeitada pela minha mãe, mas de repente sou rejeitada por uma amiga, pela minha melhor amiga. Sou rejeitada. Isso vai doer. E eu vou pôr uma máscara, porque eu não aceito ser rejeitada. Então, eu vou usar uma máscara. E ainda bem que daí, essa visão de mundo que a gente trouxe da infância,
cheia de paradigmas, isso pode, isso não pode, cheia de medo e tudo mais, o que vai acontecer? Ah, eu tenho meu irmão, eu acho que é injusto, meu pai dá mais para ele dá menos para mim. Então, veja, tudo isso você carrega, são dores. E aí, quando você vai olhar assim pela constelação, que é uma terapia fantástica, poderosa, o que a constelação vai te oferecer? Uma lente única para você olhar para isso. Aí o que você faz? Ah, mas como que eu vou fazer, né? Eu fui abandonada lá na infância, tá? É difícil de curar? Se você pensar assim, cognitivamente, você vai achar impossível você perdoar seu pai. Impossível. Mas o que a constelação vai fazer? Ela vai te dar uma lente para você olhar para aquilo de uma maneira diferente. A começar a pensar que seu pai é um ser humano assim como você. E que traz também todas as feridas emocionais. E tem um comportamento baseado nas feridas emocionais. E eu vou dizer, eu tenho gratidão enorme mesmo por eu estar aqui, por eu poder estar falando isso para vocês, porque pensar no meu pai morreu, mas pôde olhar por que ele bebia. Entende? O que vai acontecer com ele? Se houver uma outra existência e ele voltar, ele vai voltar com essa ferida emocional. Por isso que a Lise meio que deixa um pouco assim, meio oculto por trás das letras, que a gente nasce e a gente tem que curar. E se a gente não cura, e eu tiver que voltar, eu vou trazer tudo de novo. Entende? Então, é bem complexo tudo isso, né? Bem complexo, mas o que eu tenho para falar com vocês, que a constelação vai me oferecer uma lente para que eu possa olhar para essa ferida, seja do abandono, da injustiça, da humilhação, ter um outro olhar para isso, trazer para a consciência, porque por enquanto está lá na inconsciência, adormecida. O que a constelação vai trazer? Vai trazer para a consciência, porque é através da consciência que você tem a capacidade de compreender, de entender, de mudar, porque também você pode fazer 1000 constelações e não querer mudar. Já se tornou vítima, e você é gostoso estar no papel de vítima. Aí você não muda mais. Entende? Então, quando você procura, a Alexandra, que já colocou aí, né, que ela tem, assim, esse desejo, a gente percebe que você tem realmente, porque não é a primeira vez que você fala, até nos nossos encontros, que você precisa olhar para alguma coisa. Talvez você ainda não tenha identificado o quê. Mas isso, se você começar você está fazendo um monte de coisa é online, a gente faz online. Se você está fazendo uma porção de curso do autoconhecimento, já é uma grande coisa, porque eu vou te fazer uma pergunta, até para servir para as outras e para quem vai assistir esse vídeo. Quando você começou a perceber que tem dor, não ficou com mais ênfase quando você começou os cursos de autoconhecimento? Sim. Eu acho que a gente vai, assim, abrindo, a mente vai sempre expandindo, né? E aí, você vê que não vale a pena você se conhecer. Você se conhecendo, você vai ajudar a sua própria família. Eu tenho muitas irmãs que, assim, que na história genealógica, vamos dizer, tanto da minha mãe quanto do meu pai, e aí hoje eu estou passando o maior desafio, né? Eu vou tomar a decisão, por quê? Porque isso aí está me puxando para trás. Eu estou sentindo que eu não estou avançando. Sim. E, Alexandre, eu digo assim, que essa questão dos relacionamentos faz parte da jornada da tua vida. Se você não consegue tomar uma decisão, é importante que você veja. Eu já conheci pessoas que depois da constelação tinha que tomar uma decisão e acabou que não tomou e ficou tudo bem. Porque ela percebeu que o problema é dela sempre, nunca é do outro. Nunca é do outro, apesar da gente sempre querer pôr a culpa no outro, né? E a Alice diz assim, que nós temos que superar os sentimentos que impedem você de ser feliz. Entende? Então, tá aí a terapia da constelação, que você pode vir e olhar para isso com toda certeza. Você vai sair com uma solução, não que a Janine deu, a Rosa deu, a Magali deu, porque te constelou. Porque você teve a consciência e vai vir em você se deve, como deve tomar essa decisão. Tá bom? Quer falar, Janine? Sim, quero fazer um comentário sobre isso. Na constelação, às vezes, a decisão que tu acha que tem que ser tomada não é a decisão que vai harmonizar. Às vezes, a constelação traz uma mudança que tu precisa fazer dentro de ti, dentro do teu coração. Então, a decisão que a tua cabeça acha que vai ser a melhor saída para esse problema, às vezes não é. E eu acho que isso que é tão grandioso na constelação, porque ela vai muito além da cabeça, ela vai muito além do achismo que a gente tem, assim, da vida de uma maneira superficial. Então, ela vai te trazer um caminho de harmonia, sempre. E que às vezes não é o que tu estava achando. Sim.
Obrigada, Rosa. Desculpa te interromper. Imagina, imagina. Então, é isso mesmo que a Janine falou. Às vezes, o que você está vendo de problema no relacionamento é porque você já viu que a tua dor é muito grande. Você traz uma dor muito grande. E eu digo assim, quantas pessoas não se separam e não precisaria se separar? Sabe? As pessoas, o casal se separa e não precisaria se separar. E aí, o que que aconteceu? Causou dores nos filhos. Porque se tem filho, né? Agora, o que que acontece, Alexandre? Vamos supor assim, eu vou ver o meu relacionamento, quero tomar a decisão de mandar meu marido e fazer a vida tomar o rumo dele. Tá, eu vou fazer. E é muito legal isso que a Janine falou, e vai ser muito legal também se você realmente tiver que se separar. Porque daí é uma separação consciente. E se você tiver filhos, é separação de homem e mulher, não vai ser separação de pai e mãe, se você faz. Entende? Então, pode acontecer de tudo, porque o campo vai mostrar lá a tua cara, mostra a tua cara, e vai mostrar a tua cara para você descobrir o que realmente acontece aí no seu coração. Tá bom? Agora a Janine vai falar um pouquinho sobre a definição das feridas, né? O impacto nessa nossa vida, nessa nossa jornada. Tá bom? Com você, Janine. Então, eu vou ler para vocês a definição teórica do que é, e depois porque eu acho muito bonito, eu acho lindo. Assim, eu sinceramente não esperava que fosse tão apaixonante esse tema até a gente resolver fazer o workshop sobre esse tema. Então, assim, o que é uma ferida emocional? É uma expressão usada para definir uma dor psicológica profunda e duradoura. Então, não é uma coisa que começou ontem. É uma coisa que nos acompanha, ó, desde que a gente se conhece por gente. Que resulta de experiências que foram emocionalmente difíceis, onde você não teve condição de lidar com isso na hora. E aí, essa parte faz um link com o que a Rosa falou sobre também acontecer um pouco além da infância. Porque lá na adolescência também pode acontecer coisas traumáticas no grupo. Que é quando a gente está saindo daquele ninho da nossa família e está indo para o mundo, né? Com os amigos, com a escola. Então, isso também pode gerar situações que nos impactam. Então, isso é uma situação que fica guardado dentro de nós e segue fazendo efeito. Continua afetando e mudando o nosso modo de vida e que permanece na nossa vida, e se a gente não trabalha, resulta em uma cadeia de situações negativas. Então, por exemplo, assim, que nem a Rosa usou lá. Eu tinha uma amiga e eu me senti rejeitada pela minha amiga. Isso me impactou. Eu me senti excluída do grupo. Então, eu criei uma casca onde eu defini que não é seguro ter amigos. Né? Então, eu vou estar sempre naquela bolha de autoproteção até o dia que eu resolver romper a bolha. E me permitir acreditar que podem ter pessoas que não são do meu clã familiar e que são confiáveis. Que podem ser minhas parceiras na vida. Mas isso vai exigir uma vontade, em primeiro lugar, da pessoa. Eu estava estudando esses dias sobre processo de doença e como algumas pessoas lidam com esse processo de se engajar nos tratamentos. Então, assim, o que acontece? Primeiro, a pessoa identifica que ela tem um comportamento que afeta a saúde dela. Então, vamos colocar aqui a saúde emocional. A gente tem uma situação que nos afeta. Por enquanto, eu só vou percebendo, mas eu ainda não tenho força, eu não vou ainda para a ação de sanar aquilo. Então, eu fico ali pelo tempo que me for necessário. Segundo, eu já vou começar a pensar nos meios que eu posso ter para olhar para aquilo. Uma constelação familiar, um processo de coaching, um Theta Healing, um Energy Healing, um barra de Axis, religião também, terapia tradicional, né? Então, assim, bom, por exemplo, vou constelar. Então, até às vezes eu chegar na constelação é um processo, porque daí eu vou me organizar financeiramente, eu vou perceber com quem o meu coração deseja constelar. É um processo, são barreiras que vão baixando dentro de nós para que a gente chegue a efetivar o processo, para que a gente conclua o ato de fazer o curativo na ferida.
Então, é um processo, nunca é de uma hora para outra. Não é porque hoje eu identifiquei que eu tenho um comportamento que me traz situações negativas que amanhã eu tô curada. Ou que amanhã, sabe? Não é assim. A gente vive numa sociedade muito imediatista, né? Que vende solução para tudo. O Instagram, então, é uma beleza para isso, né? Eu tenho a cura para o seu problema. Não é assim, né? A gente pode auxiliar, né? Olha, eu tenho essa ferramenta que pode te ajudar a olhar para isso. Mas o processo, a escolha, a persistência de manter aquele processo de cura é da pessoa. É pessoal. E intransferível. Que nem senha de banco, que nem eu já falei aqui outras vezes. Ninguém vai fazer. E não vai adiantar acusar os outros. Porque é só tu que pode fazer isso. Então, essas dores, elas vão seguir nos impactando. Até que um dia a gente se canse de sofrer. Porque enquanto a gente não cansar, porque às vezes a gente é bem resistente mesmo. Porque mudar dói, mudar dá um trabalhinho. Eu vou ter que ajustar algumas coisas, muitas vezes. Fala, Mara. Eu gostaria só de fazer um adendo nessa sua fala, Claro. de que trazer à luz da consciência, às vezes nós podemos estar nos beneficiando de um ganho secundário na dor, Exato. né? Então, qual é o ganho secundário que eu estou tendo dessa dor? Porque tudo tem os dois lados, o bom, né? Porque o nosso mundo ele é dual, do bom, do mal, do bonito, do feio, do grande, do pequeno, né? Então, quando eu constelei Peraí que o tema me fugiu aqui. Quando eu constelei a minha saída, né, da casa dos meus pais, eu vi na dinâmica que a dor da minha mãe, a culpa da minha mãe, também era o que sustentava ela. Então, é importante o amor interrompido que eu considerei, agora veio, né? Quando eu considerei o amor interrompido em relação à minha mãe, a dinâmica que veio foi uma dinâmica onde eu enxerguei a minha mãe apoiada na dor, a dor trazia força para ela seguir em frente, que era a culpa. A culpa fazia ela seguir em frente. E o meu pai, ele estava preso lá na história dele com a mãe dele. Agora, se eu tenho uma mãe presa na culpa, que leva ela para frente, né, que alavanca ela, e um pai preso na história da mãe dele, e eu? Eu estou desesperadamente ali tentando encontrar o meu lugar entre eles, né? Então, o ganho secundário é muito importante a gente conseguir olhar para ele e identificar, né? Eu vou conseguir viver, por exemplo, né, numa questão de relacionamento. Enquanto eu sou a vítima de um relacionamento abusivo, eu trago para mim o olhar de todas as pessoas que têm compaixão para quem sofre um relacionamento abusivo. Eu vou conseguir viver sem esse ganho secundário, da compaixão das pessoas? Então, é muito importante, para olhar para as feridas, nós temos muita coragem, né? Exatamente. Que é uma das dores, a traição. Quando eu sou traído, eu levo para o mundo essa traição para que aquele que me traiu, ele seja ali punido pelas próprias pessoas, pela própria sociedade, e para que eu tenha um ganho secundário. Nossa, né? Ela era tão boa, e o que o marido fez com ela. Mas também lembrando que a traição não é só de homem para mulher. A traição ela é em qualquer relação. Então, é só esse ponto que eu queria trazer, Janine. Observem os pontos secundários. Bom, os ganhos secundários. Os ganhos. Fala, Rosa. Tá fechado teu micro. Sem querer, eu acabei virando o livro e li uma frase aqui e vem complementar o que a Magali falou. Tem tudo a ver com a energia. Às vezes que nos sentimos feridos, procuramos culpar alguém. Quanto mais acusamos a nós ou aos demais pelo nosso sofrimento, mais a experiência se repete. A acusação só serve para nos deixar infelizes. Porém, quando olhamos com compaixão aquele que sofre, tudo à nossa volta começa a se transformar. Então, por isso que há as repetições. Se eu não olho, jogo para o mundo, vai repetir na minha filha, vai repetir na minha neta, enfim. E aí a terapia da constelação quebra esse paradigma, né? Sim. É isso, Janine, obrigada. Obrigada, Gurias, pela colaboração. Então, assim, puxando esse gancho, né, do ganho secundário, excelente gancho, porque, assim, na questão do padrão da vítima, né, se eu tô culpando os outros e eu sou a vítima, eu tenho o ganho, muitas vezes, de estar controlando sem ser tão clara que eu tô controlando a situação. Porque é como se, como diz a Magali, os olhares são voltados para mim. Ok, né? Tá, eu sou coitadinha. Então,
como vai ser se a partir do momento que eu decidi mudar, as pessoas não vão mais me olhar como coitadinha e eu vou ter que assumir uma postura de pessoa madura e responsável pelas suas atitudes, pelas suas escolhas de vida, por tudo. Então, eu suporto reconhecer que eu sou a criadora de tudo na minha vida, das minhas relações, da minha vida financeira, da minha saúde. É suportável, porque isso tem um peso. Ser responsável por si, muitas vezes, é desafiador. Tá, e aí agora? Tá na minha mão. Minha vida inteira eu botei isso na conta dos outros, e agora eu tô percebendo que essa conta é minha. Como é que eu faço? Às vezes a pessoa pode se sentir perdida, não sabe? Entendem? Então, só que vale a pena. É isso, sabe? Que é o mais fantástico de tudo. Por mais percalços que possa aparecer, por mais difícil que possa ser, e que, assim, a gente sempre vai ter o mecanismo de nos manter na zona de conforto, porque a mente, ela não quer muito desafio nesse sentido, né? Ela não quer. Então, assim, ela vai sempre querer manter ali na zona que a gente já conhece, para manter uma paz, assim, uma paz relativa, né? Só que vale a pena. Vale a pena porque, como eu falei antes, os benefícios de bem-estar interno que a gente colhe são frutos ótimos, excelentes de serem colhidos. Porque isso vai trazendo a nossa autonomia, vai trazendo o poder de volta para nós. E toda a criação da nossa vida, da nossa própria vida, nossos projetos, tudo está relacionado com esse poder pessoal. Que a gente vai resgatando enquanto a gente vai dando conta dessas nossas partes que estão um pouco desviadas da harmonia. Então, é para isso que serve a gente olhar para essas feridas, para essas dores profundas e duradouras. Para que é como se a gente abrisse uma chave, desbloqueasse caminhos que não é um caminho único. Tu abre uma porta, mas vem inúmeras surpresas de brinde. Então, esse caminho, ele é e sempre será um ótimo caminho. Sempre será uma ótima escolha. Por mais difícil que seja, sempre é recompensador. Sempre é recompensador. Então, seguindo adiante nas nossas considerações, como é que a gente vai reconhecer essas feridas? Então, como a Rosa comentou, são 5, em geral. Em geral. Que a Lise traz no livro dela. Existem mais, mas eu vou elencar aqui para vocês, conforme ela traz, quais são essas 5 feridas. Deixa eu encontrar aqui. Aqui. Rejeição, abandono, traição, injustiça e humilhação. Então, na ferida da rejeição, ela vai nos trazer uma sensação de não ser aceito ou amado, muitas vezes enraizada em experiências de rejeição por figuras significativas em nossa vida, como pais, irmãos ou parceiros românticos. O que é a rejeição, né? É tu sentir que alguém não quer, entre aspas, assim, não te quer na vida dela. E eu acho que talvez essa seja uma das feridas mais profundas, né? Todas são, mas é profunda. Por que eu digo que talvez seja? Porque existe em nós uma vontade muito grande de pertencer. É uma lei da constelação, a lei do pertencimento. Então, a nossa alma deseja profundamente fazer parte. Então, quando, de certa forma, a gente interpretou que não querem que a gente faça parte, isso nos impacta, né? Nos impacta profundamente. É quando a gente tem a sensação, não necessariamente assim, quando disseram assim, sai daqui que a gente não te quer. Não é necessariamente isso. Pode ser quando eu sinto que eu não recebo a atenção que eu gostaria, por exemplo. Muitas vezes o pai ou a mãe está cansado do trabalho, eu gostaria de receber uma atenção que não é a atenção que vem. E eu me sinto rejeitado. É proposital? Não, não é. Mas eu crio aquilo. Eu interpreto aquilo como uma rejeição.
Então, quando acontece esse tipo de situação, aí vai dizer aqui, ó, a gente cria, né? Quem faz essa leitura cria um comportamento de hipervigilância, como se ela pudesse voltar a ser rejeitada a qualquer momento. Então, ela está sempre atenta. Está sempre atenta. Ela sempre vai achar que as pessoas vão fazer isso com ela. Ela fica vigilante, achando que as pessoas vão fazer isso com ela. Então, ela está sempre hipervigilante, observando. Será que essa pessoa vai me rejeitar? Será que ela fez isso, ela falou isso porque ela está me rejeitando? Ela já fica como que esperando aquilo, antecedendo aquilo. Às vezes nem aconteceu, mas ela já está naquele sentimento, né? Como eu disse, o que é a ferida emocional? É uma dor emocional, psicológica, profunda e duradoura. Então, assim, é como se fosse um segundo plano. Sabe assim, quando a gente está na tela do computador, eu estou aqui na tela do Meet com vocês, mas eu posso ter uma aba do YouTube, uma aba de outras páginas, do Google, elas estão ali. Eu estou no Meet, mas aquelas outras abas estão ali e elas estão como se elas estivessem influenciando de certa forma, porque a minha cabeça sabe que elas estão ali. Se meu olho passar por ali, eu vou perceber. Então, a ferida, ela é isso. Ela está aqui, a rejeição, eu estou aqui vivendo, mas lá no fundo, eu estou pensando, será que estão me rejeitando? Será que ela falou isso por causa disso? O que será que eu fiz de errado? Sabe? Está sempre tentando ver pelo em ovo, que nem se diz. Ver coisa onde não tem. Eu vou falar sobre a ferida emocional do abandono. A ferida emocional do abandono, ela traz prejuízo para o nosso bem-estar e para a nossa saúde mental. Eu vou trazer, assim, algumas ideias da Lise, que, para mim, deixa muito mais claro. Então, ela disse que, às vezes, a gente pensa, é rejeitada e pensa que é abandonada. A rejeição e o abandono são coisas diferentes. Mas aqui sobre abandono, conforme a Lise. Ela diz que a característica de uma pessoa que tem essa ferida do abandono, a máscara que ela usa é a da dependência. Então, ela depende de alguém. Ela não consegue fazer nada sozinha, sabe? De repente, eu fiquei lá pensando, por que eu não consigo fazer algo sozinha, né? E será que é uma máscara essa minha dependência? Fui abandonada? O abandono é um exemplo que pode ter acontecido comigo, tá? Para trazer para fazer com que eu use essa máscara da dependência. Uma pessoa abandonada, ela é carente por atenção. Ela é carente, ela costuma ficar doente com frequência e atrai situações em que precisa de apoio dos demais. Ela está sempre numa situação que precisa de alguém para ajudá-la. Essa é a pessoa que tem a ferida do abandono. A Alice diz assim que uma pessoa abandonar alguém é realmente isso, eu não quero nem saber. Por exemplo, eu conheci um senhor que abandonou a família no Nordeste e veio para cá. Então, isso é um abandono. Ele simplesmente não quis nem saber da outra família, sabe? E aí ela diz também que às vezes a gente sente que é rejeitado porque o outro, na verdade, ele nos repele. Quem daqui já não esteve num evento onde você tem aquela sensação de que você não é bem-vinda? Está acontecendo você está sentindo, ninguém está sentindo nada, mas você está sentindo que alguém está te rejeitando, sabe? Então, isso quando a pessoa repele, né? E aí, ela diz assim, que é muito legal. Como é que a gente desenvolve o abandono na infância? Se sua mãe passa, de repente, a ocupar um novo bebê com um novo bebê, olha só, a criança já começa a desenvolver o sentimento de abandono, que ela não é amada, que não adianta contar com a mãe. Então, ela se sente, por exemplo, e ela diz assim, que quando a mãe tem um bebê doente ou um bebê especial, aí essa ferida do abandono, ela será muito mais profunda. Porque a mãe simplesmente, ela não sabe, é inconsciente, mas ela abandona, faz atitudes de que abandona o filho para cuidar do outro, porque o outro é doente. E olha só, pensa bem nesse mundo todo nosso, quantas crianças não passam por isso? E isso é verdade. O meu marido tinha uma sobrinha que teve meningite e era especial. Ou seja, era uma bebê. Ela tomava tanto tempo da mãe, 3 anos, a mãe teve um filho. Ele só falou quando ele entrou na escola, que daí ele começou a interagir. Ele não falava. Hoje você olha para ele é uma pessoa, e você vê claramente que ele é triste, sabe? É aquela pessoa que não demonstra proatividade. Até trabalha, tudo, mas ele é aquela pessoa, assim. Não saiu de casa, a mãe não deixava sair de casa, enfim. Então, vejam, os pais, infelizmente, são grandes âncoras
para que você veja e desenvolva uma dor, uma ferida. O abandono é uma delas. Se os pais saem para trabalhar, quantas crianças hoje, os pais não saem para trabalhar, porque precisam trabalhar, e a criança fica sozinha, ou fica com uma avó. Essa que está doente, precisa ficar no hospital internada. E numa semana antes ela fez algo que aborreceu os pais, uma malcriação, alguma coisa, lá no hospital, ela vai estar sentir muito fortemente a dor do abandono. Então, é uma ferida que traz, sim, muito prejuízo para o nosso bem-estar e para a nossa vida como um todo, né? Entende? E aí ela diz assim, se a mãe está doente, também, a mãe está doente. O pai que toma conta de tudo, né? Para a criança, a mãe está doente, também é um abandono. A criança não compreende o que está acontecendo. Então, são episódios que ela coloca para a gente saber quando que a gente pode estar desenvolvendo a ferida do abandono no nosso filho ou numa criança que a gente cuida, tá? Nos netos, enfim. E aí, o que acontece com a pessoa com a ferida do abandono? Falta de comunicação, que é o caso do meu sobrinho, falta de comunicação com o genitor do sexo oposto, porque o abandono, a Lise diz que o abandono é pelo sexo oposto. A rejeição é do mesmo sexo. Então, você não vai comunicar com o sexo oposto, e aí você vai trazer isso para a sua vida adulta. Vai ser muito difícil você se comunicar com o teu marido, teu cônjuge, porque você tem a ferida do abandono. Ela é vivida com o genitor do sexo oposto, porém, essa pessoa também pode vivenciar a rejeição. Você pode ter a ferida do abandono e da rejeição ao mesmo tempo. E a máscara, como eu já falei, é a máscara do dependente, não consegue fazer nada sozinho. Eu sei que eu faço terapia e tudo, mas eu tenho consciência, né, de que foi uma necessidade, né, social. Ela precisava, enfim, trazer alimento, comida para mim, para o meu irmão mais velho e tal. E ela trabalhava em casa de família, e tinha crianças lá em que ela cuidava. Então, eu carrego ainda um pouco, apesar de ter essa consciência, um pouco essa dor de talvez não ter sido uma criança, uma filha, né, entre aspas, boa o suficiente, e, tipo, as outras crianças ela ter dado o amor dela para outras crianças, e não para mim. Eu não sei muito bem se isso se encaixa no abandono ou na rejeição, acho que mais na rejeição. Na rejeição. Segundo a Lise, e a gente bota fé no livro dessa mulher, por quê? Porque ela fez esse livro junto com psiquiatras, com personalidades aí do desenvolvimento humano, né? Então, ela diz que, nesse caso, você se sentiu rejeitada. Por quê? Porque você não sabe o que está acontecendo, não entende que a sua mãe, naquele momento, você não entende que sua mãe está cuidando das outras crianças porque ela precisa receber para cuidar de vocês. Olha que coisa mais incrível, né? Quando a gente deveria, se a gente nascesse já com uma consciência, você já ia saber que sua mãe estava saindo e estava cuidando de outras crianças para, num primeiro momento, na cabeça da sua mãe, Jaqueline, estava vocês em primeiro lugar. Foi secundário ela cuidar de outra. Mas como explicar isso para uma criança que ainda não tem consciência? Então, é isso que acontece, você traz essa dor. O que você precisa fazer, meu bem? De repente, olhar para essa relação. Por quê? Para que você tenha e seja feliz nos relacionamentos sociais, sabe? Porque diz que se a gente tem algum que nos afaste da harmonia dos pais com a gente não vai se dar bem nos outros relacionamentos. Então, é rapidinho fazer as pazes conscientemente, inconsciente, é como diz o Bert Helling, e até o padre Fábio de Mello fala isso, né? Você não precisa amar a sua família. Não precisa amar, se você não quiser, não precisa conversar, né? Agora, se você convive, mas é uma convivência dolorida, precisa olhar para isso, para harmonizar e deixar, eu vou conversar com a minha mãe de vez em quando, mas isso vai ser tão consciente que você não vai sentir dor nenhuma. Isso que é legal. Entendeu? Sim. Mas no seu caso, diagnosticando aqui pela Lise, é rejeição, na verdade. Acontece muito, né? Eu mesma, às vezes acontece até entre irmãos. Eu me senti rejeitada, porque minha mãe adula mais meu irmão, porque minha mãe faz isso, entendeu? Então, é por isso que o workshop é identificando as feridas emocionais. E eu fico muito feliz com a sua fala, com a fala da Alexandra, porque vem mostrar para nós que realmente dá certo. A gente consegue identificar as nossas feridas, né? E agora... Eu ia complementar, Rosa, e dizer assim, como essas duas feridas, a rejeição e o abandono, elas são assim, juntinhas, assim, a diferença é bem pequena. Sim. E daí eu anotei duas frases, assim, que, tipo, a rejeição, o que a gente lê que a pessoa está falando para nós, tá? Se a gente fosse escutar o que a pessoa diz através dos atos dela, a gente diz, quando no caso da rejeição, eu não quero ficar com você. E quando é no caso do abandono, eu não posso ficar com você. Então, no abandono, na rejeição, a gente não se sente aceita, né? E aí acontece exatamente o que a Jaque estava comentando. Ela acha que ela não é boa o suficiente, por isso que a mãe não ficava com ela. Sim.
Porque as outras crianças eram muito melhores, por isso que a mãe ia lá, Sim. né? E no abandono, existe um abandono físico, realmente, ou uma negligência emocional. São quando a pessoa tem necessidades emocionais muito latentes, não atendidas, que elas acabaram não se sentindo amadas, acolhidas, validadas e acarinhadas. Então, assim, pegando, né, o exemplo que a Jaque trouxe dela, né? Então, assim, é uma linha muito tênue. É muito tênue, né? verdade. Porque é como se elas se misturassem. Então, assim, a gente sabe que tem, mas parece que elas se misturam. E não é só no caso da Jaqueline, eu acho que qualquer caso desses é muito tênue, né? Então, se a gente fosse dizer assim, qual é mais difícil de separar a joia do trigo? Eu acho que a rejeição e o abandono. Porque elas caminham, assim, bem juntinhas. E parece, assim, que até uma meio que complementa a outra, uma junta com a outra, assim, né? Tanto ela fala, né, que a rejeição e o abandono, você pode ter os dois. Exato. Você pode ter os dois. Por exemplo, dá um exemplo, só bem fantasioso. Bem fantasioso. Eu tô cuidando de umas crianças e, de repente, o destino me coloca, né, com o pai das crianças, tal, e eu abandono os meus. Então, aí eu fui, num primeiro momento, rejeitada. Sim. Né, porque a mãe cuidava da criança. Acontece, é um exemplo fantasioso, mas pode acontecer. Eu estou cuidando de uma criança, tal, e, de repente, me envolvo emocionalmente com essa família e resolvo abandonar esta. Então, aí sim, eu, enquanto filha, fui rejeitada no primeiro momento porque era só um trabalho da mãe. Mas agora eu fui abandonada porque a mãe preferiu ficar com aquela criança, com aquela família e abandonou a nossa. Pode acontecer isso. Principalmente, Janine, no mundo dos refugiados. Sim. No mundo dos refugiados, pode acontecer. Uma pessoa estrangeira que vem para cá para tentar a vida, às vezes traz um filho e deixa o outro lá. O outro, no primeiro momento, ele entende que é por necessidade, então, mas aí se o pai e o filho demorou muito, ele já se sente rejeitado, porque na escolha de qual filho vem, eu escolhi este. Então, porque esse é melhor, né? Aí esse já tem a rejeição. Agora, se esse pai e esse filho não conseguem trazer a família, aí eu abandono. Sim. Então, isso para a gente entender que é universal, pega todo mundo. E eu veio aqui agora, nessa imagem, a questão dos refugiados. Isso acontece muito. Viajando, sozinha. Bota um crachá grande e tal, né? A gente não sabe qual a situação, por quê, mas a criança, às vezes, faz viagem longa, sozinha. Como é que é para a criança isso? Né? Como é que é para a criança isso, né? A mamãe não pode cuidar de você aqui por conta do trabalho, então você vai morar com a sua avó por um tempo. Como é que é isso? E bota as crianças no avião, avisa a companhia, e eles tomam conta, e a criança chega lá e é criada pela avó, cuidada pela avó. Mesmo falando com mãe todo dia, por vídeo, áudio, a sensação do abandono vai ficar aqui. Que nem eu falei no começo, é a interpretação que a gente faz. Sim. Né? Do fato, não o fato em si. Pode falar, Alexandra. E aí, nesse caso, o que acontece? O que a gente tem que fazer para melhorar, no caso desse exemplo que a Rosa deu, das crianças? Então, se eu for a mãe, eu vou falar enquanto terapeuta, se eu for a mãe, como tenho já esse conhecimento, tudo, eu vou fazer isso com muita consciência e vou tratar isso. As crianças, com toda certeza, também vão ter consciência, porque aquilo que a gente falou desde o começo, quando você trabalha o seu conhecimento, o seu autoconhecimento, todos à sua volta começa a ter mudança também de consciência. Então, talvez seja mais leve, fique mais leve, mas não dá para falar que que aquela criança não vai desenvolver. Porque depende, se ela está com 8 anos, tem 8 anos aqui atrás que ela pode já ter desenvolvido alguma coisa. Agora, como fazer isso? Eu costumo falar que o diálogo, e acredito nisso, que o diálogo entre pais e filhos tem que existir sempre. E a mãe, antes de mandar o filho para lá, tem que ter o cuidado de conversar muito, de explicar, de levar para conhecer o trabalho. Tem coisas para a gente fazer, mas até você se tornar nessa pessoa cuidadosa, Alexandra, você sabe que é 1 em 100. É a consciência, né? Colocar esse diálogo sempre, né? Vamos dizer isso, assim. A consciência, sabe? É a consciência. Então, eu posso estar trabalhando isso, mas você não. Se eu converso com você, eu posso fazer isso, entendeu? Então, é a gente que produz, às vezes, outras memórias, além daquelas que eu já trago, né? Entendeu? Entendi. Agora, a gente vai ver aí a ferida emocional tão popular, né? Que é a traição, né, Janine? Isso aí. Então, a ferida da traição é quando há uma quebra num combinado, num contrato, muitas vezes inconsciente.
Então, a criança vai interpretar, isso pode ser pelos pais, né? Nós, enquanto criança, ela vai sentir que ela não pode confiar. Eu acho que a primeira coisa abalada nessa criança é a confiança, em especial nas outras pessoas, né? Então, qual a máscara que ela vai usar? A máscara da pessoa controladora. Então, ela acha que ela controlando tudo e todos, que ela vai proteger, né, o coração dela, o psicológico dela, de sentir essa dor, de que não agiram de acordo com ela, assim, que não cumpriram um combinado ou que não foram comprometidas com ela, né? Que existia um combinado ali, né? Que fosse de cuidado ou de atenção, enfim. E isso foi quebrado. Ela esperava, ela tinha uma expectativa com relação àquela pessoa e a pessoa não atingiu as expectativas dela. Então, ela entende isso como uma traição. Então, como eu mencionei, ela vai ser uma pessoa que vai ter afeto de pessoa controladora, na intenção de que essa dor não se repita. As máscaras, né, os curativos, que algumas pessoas vão falar, né, o curativo do controlador, que é o que vai esconder essa ferida, sempre vai existir no intuito de proteger a pessoa daquela dor. Porque a intenção é não sentir mais. Só que nessa do não sentir mais, vai seguir perpetuando aquilo, achando que ninguém é confiável, achando que só ela pode dar conta das coisas, né? E quando, na verdade, ela esconde a própria vulnerabilidade. Né? Então, ela se coloca como uma pessoa super forte, né? Tá sempre à frente, ela que sabe tudo, né? É aquela que às vezes estão conversando lá, e aí ela chega, escuta um pouquinho, daí já vai dar o pitaco, dizer que tem que fazer isso e aquilo, né? Como se ela fosse a pessoa que sabe tudo de todos, né? Então, é uma pessoa que ela também é outro comportamento que acaba isolando. E como a Rosa mencionou, né? É com o genitor do sexo oposto. A Lizzie vai dizer que é um complexo de Édipo mal resolvido. O que acontece muitas vezes quando existe uma mãe, por exemplo, no caso de nós que somos mulheres, tá? Então, essa ferida da traição vai acontecer com relação ao nosso pai. O que acontece muitas vezes? A mãe é muito protetora e desfaz da figura paterna, né? Como se o pai não tivesse condições, ou acha que o pai é uma pessoa irresponsável, enfim. Então, ela vai super proteger aquela criança e vai impedir muitas vezes que aquela relação com o genitor do sexo oposto se estabeleça, que seja vivenciado o complexo de Édipo, que é aquele apaixonamento, né, que se fala que tem entre o filho e, no caso, a filha e o pai, né, mas poderia ser o oposto, poderia ser a mãe e o filho. Então, que isso vai impedir que esse complexo se efetive, porque tem o processo de apaixonamento, tem o processo dela perceber que o pai é marido da mãe, não dela. Então, quando isso não se efetua, a gente fica com esse disco arranhado dentro de nós e muitas vezes vai acontecer os padrões de traição que a gente conhece. Então, isso vai sempre... Tudo isso que nos acontece repetidamente é uma lembrança da nossa ferida primordial e que vem para que a gente possa dissolver esse emaranhado que não foi dissolvido no tempo que era o certo, por alguma razão. Pode falar, Jaque. Existe, assim, por exemplo, a possibilidade de, como no meu caso, o meu pai cometeu uma traição com a minha mãe, e eu presenciei todo o sofrimento dela e tal, e eu senti que foi uma traição comigo também, apesar de ter sido com ela. Sim. Porque, tipo, foi uma traição entre marido e mulher, mas eu sinto Sim. como se ele fosse um traidor comigo também, sabe? Sim, porque existe o que ela diz assim, que uma associação ali, sabe? Ela comenta no livro que muitas vezes isso é o contrário, né? Então, qualquer maltrato que a mãe possa ter com o pai, a criança pega aquilo como uma dor para ela. Mas, como tu tá mencionando, é exatamente isso que ela fala, né? Só que não com o genitor, que ela comenta no livro. Mas tu pega aquela dor para ti. Tu viu aquela falta de comprometimento, vamos dizer assim, dele quanto marido para ti. E aí entra naquela questão das lealdades, né, que a Magali comentou lá no começo com a gente. É uma lealdade, né, dizer, mãe, olha, eu tô aqui, eu tô vendo, essa tua dor é a minha dor também. Só
Quer falar, Jaque? Sim, porque, Pode por falar. exemplo, eu tenho problemas para me relacionar com as pessoas, e Uhum, principalmente de confiança, assim. Então, uhum. é uma questão do tipo, vocês até comentaram da hipervigilância, né? Eu acho que eu vou Sim, sempre traída sim, de sim, alguma forma. sim, tu tá sempre esperando isso. Já Então, espero isso do sexo masculino, sabe? exatamente. Então, a gente define que o sexo masculino não é confiável, né? Então, o que que a gente... Então, a gente fica uma... Eu tinha notado aqui, só que agora eu não tô achando a palavra. Como se tu fizesse uma auto... Ai, como é que é a palavra? Tu já tá precipitando aquilo, entende? Se tu acha que é isso... Você se vai- protege, né? Então, assim, como tu acha que é isso, que o sexo masculino não é confiável, o que que tu vai encontrar? Masculinos não confiáveis. Para reforçar aquilo. É uma autoprofecia. Essa é a palavra. Uma autoprofecia. Era minha sobrinha? Acho que era, não vi ela. Tava pensando. Autoprofecia. Entendem? E isso é uma coisa, gente, muito presente. Basta ver que tá em alta a traição da cantora Isa, né? Claro que é uma coisa terrível, sem comentários, sem objeção nenhuma, mas é muito presente. Então, isso quer dizer que a gente tá emaranhado nisso aí. Então, esse é o padrão da traição. E o próximo é o da injustiça. Injustiça. Quando a criança sente que está um pouco maior, sente dificuldade, então não é quando ela é pequenininha. Ela já está mais ou menos na fase escolar. Que daí ela já vai perceber, tipo, a relação que tem com o irmão, com outras crianças, né? Que vai haver aquela comparação. Que a Rosa comentou, né? O teu irmão tem notas melhores, né? O teu irmão levanta e arruma a cama. Tu não faz isso, né? Então, assim, ele gosta de acordar cedo, tu acorda tarde. Então, assim, toda vez que há essa comparação e a criança não se sente respeitada na sua individualidade, no jeito dela de ser. E essa não aceitação vai trazer a máscara da rigidez. Então, ela vai sempre andar atrás de um perfeccionismo, que é uma ilusão, para que ela seja aceita, para que ela seja certa, para que ela não sofra mais essa injustiça que ela sofreu. Então, ela vai ser uma pessoa que tem dificuldade de flexibilizar, dificuldade de pedir ajuda. E tudo tem que, como eu disse, né? Um perfeccionismo ilusório, porque não existe perfeição. Bert Hellinger mesmo diz, né? Enquanto, eu não sei exatamente a frase, mas assim, se está imperfeito, ainda tem vida, porque ainda tem movimento. A perfeição já não tem mais para onde expandir, já não tem mais o que fazer. Fala que a injustiça cria uma máscara do rígido, né? Uhum. Eu não, e sempre essa imagem, falo, nossa, você é muito séria, mas eu não sou séria. Então eu brinco, mas as pessoas no primeiro momento me acham séria. Sim. E aí, olha lá, perfeccionista, impaciente, é muito exigente consigo mesmo e com os outros. Busca fazer tudo corretamente, não aceitando qualquer deslize ou flexibilidade. Seu corpo é tenso e aprumado, tem olhos brilhantes e inquietos. Então, são características que a Lizzie coloca, que eu acabei olhando e falei, nossa, essa sou eu, né? Uhum. Então, é assim. Mas, por conta de todo o autoconhecimento, a gente já sabe o que fazer. Uhum. Você sabe quando você está sendo perfeccionista naquele momento, ninguém vai fazer, aí você pensa, ninguém faz como eu. Então, eu deixo pra lá. Sim. Então, sim. você sabe como diminuir essa dor sua. Sim. Isso porque a gente está nesse mundo do autoconhecimento. A gente vai se treinando, né? Então, assim, agora eu já sei que eu sou assim, então eu vou treinar, tentar ser diferente. É que nem na ferida da traição. Bom, eu tenho uma crença de que não dá para confiar no sexo oposto, né? No nosso caso, no sexo masculino. Sim. Mas, assim, se permitir duvidar. Será mesmo que não dá? Sim. E aí é interessante, porque, assim, eu passo por essa situação também da ferida da traição, de se permitir duvidar. E quando a gente se permite duvidar, a vida nos mostra que realmente isso não é verdade. Existem homens, sim, que são comprometidos, que são responsáveis, né? Sim. E é legal ali no livro da Lizzie que ela vai falar que uma das feridas que ela tinha bastante, assim, saliente era a ferida da traição. Então, ela vai depois fazer uma leitura ali da vida dela, dos comportamentos que o pai dela tinha e que ela achavam que não eram comprometimento e responsabilidade, e, no entanto, era. Mas que ela lá inconscientemente achou que não. Então, assim, é o benefício da dúvida, né? Em todas as feridas, se a gente se der o benefício da dúvida, a gente começa a quebrar o paradigma, né? Que nem quando ali a ferida do traidor, né? Que tem a questão do controle.
Tipo, será que se eu controlar tudo mesmo, vai evitar que eu sofra ou que alguém queira chegar, né? Será que evita? Quando eu quero, existe, será realmente a possibilidade, por exemplo, de eu ser perfeccionista, no sentido assim, fazer tudo perfeitamente? Será que, de repente, se eu baixar a barreira, não vai criar algo melhor ainda, né? Então, começa por aí, o benefício de duvidar daquilo que a gente sempre tomou como verdade absoluta, né? Porque a ferida, ela traz isso, são verdades absolutas que a gente, em algum momento, né, considerou e que leva para a vida, né? Exatamente. Agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre que é tão comum isso, né? Essa dor aí é muito comum, da humilhação. Porém, ela é uma experiência extremamente dolorosa. E isso ela pode desenvolver lá entre 1 e 3 anos de idade, a partir dessa idade, com o genitor responsável pelo desenvolvimento físico. Em geral, a criança é humilhada pela mãe. Incrível, né? Mas a mãe tem um papel extremamente importante na vida da criança, porque quando você faz esses cursos, é incrível as dores que as pessoas trazem e é referente à mãe. É referente à mãe, incrível. É o primeiro vínculo, né? Então, e aí quando você é humilhada, o que você fica? Você fica presa, te falta liberdade, você tem essa autoestima muito baixa, muito baixa. A moral muito baixa, porque moral e autoestima são diferentes. Mas você tem esses dois pontos que são necessários para uma vida mais movimentada, muito baixa. E você pode ser humilhado no trabalho. Então, é uma dor que vem de lá, mas quando eu percebo, por exemplo, se eu não tiver a dor da humilhação lá pela minha mãe, se meu chefe fizer uma atitude de humilhação, se eu não tiver essa ferida, eu vou deparar assim, ele está falando isso, mas vou deixar para lá. Mas se eu tiver, aí vai vir essa dor muito forte em mim. Vai vir essa dor muito forte em mim no momento em que eu for exposta no trabalho, ou exposta na escola, ser humilhado na escola por colega. O colega tomou a atitude de te humilhar, mas você só se humilhou porque tem em você a dor da humilhação. E aí a Lise traz, qual é a máscara da pessoa humilhada? É ser masoquista. Porque para eu não me humilhar, eu vou ser masoquista. Olha, o que eu preciso? Eu preciso ser digna. A pessoa que é humilhada, que tem essa dor da humilhação, o que ela procura? A dignidade. Que alguém a reconheça, a veja. Entende? Porque você está muito pequena. Então você precisa se sentir maior. E isso é muito doloroso. É extremamente doloroso você correr atrás de mostrar que você não é pequeno, que você é grande, sabe? E aí ela diz assim, ó, o caráter. Sente vergonha de si mesmo e dos outros, ou medo de causar vergonha. Não gosta de ir muito depressa, vai mais lento. Conhece suas necessidades, mas não as escuta. Carrega muito peso nas costas, controla-se para evitar a vergonha, julga-se sujo, sem coração, porco ou menor do que os outros. É uma pessoa dependente, dá um jeito de não ser livre, pois ser livre significa ilimitado. E uma pessoa que tem essa dor, ela é limitada. E se eu tenho que fazer algo com a Janine, eu vou fazer muito lentamente. Qual a minha intenção? Que a Janine termine. Porque se eu terminar antes, eu posso passar vergonha, porque pode não estar certo. Olha a coisa doida que é. E eu vou falar que marca muito, a gente percebe isso na vida adulta em alguns comportamentos, né? Eu fiquei pensando sobre isso. Quando eu fui diretora de creche, uma das supervisoras chegou para mim e falou assim, fui toda contente falar para ela, né? Olha, fulana, agora eu vou ser diretora de creche, de pequenos, né, de 7 meses a 5 anos. Ela virou para mim e falou assim, o que você entende de crianças? Eu recebi aquilo, no primeiro momento eu fiquei com muita raiva, porque eu até conheço a pessoa, né? Mas aquilo ficou em mim anos depois. Ela virou a minha supervisora na escola. Quando ela chegou na primeira visita dela, aí ela falou assim, nossa, tá maravilhoso aqui. Falei assim, tá, maravilhoso. Graças a Deus que você viu. Lembra quando eu disse para você que eu fui diretora de creche? Lembra o que você me falou? Você simplesmente perguntou para mim o que eu entendia de criança. E eu respondi para você, tenho 2 filhos pequenos. Mas aquilo, ela quis me humilhar. Entende? Então, aquilo eu recebi, fiquei com raiva, mas daí eu pensei, não, uma hora eu vou ter que mostrar para ela. Bastou ela elogiar e eu mostrei. Ela aí, sabe o que ela falou? Ah, viu como marca? Olha. Então, pessoal, é isso que é identificar a dor em você. É identificar no momento que você recebeu aquilo, e você se sentiu humilhada, porque alguma vez na tua vida, na infância, você se sentiu humilhada. Talvez eu não me lembre, pode até ser mesmo que eu tenha tido alguma humilhação, não lembro, não está na minha consciência. E depois a gente vai vir sobre essa que é a última, né, Janine?
É a última, né? Agora, bom, meninas, descobri que eu fui humilhada, que eu tenho a dor da humilhação, descobri que eu tenho a dor da traição, descobri que eu tenho a dor da injustiça, a dor do abandono, da rejeição. O que fazer? Então, agora a gente vem aqui no curar as feridas emocionais. O autoconhecimento profundo. Então, ele diz assim, ó, é a exploração das feridas emocionais. O primeiro passo para a cura é identificar. É identificar. Por exemplo, a Janine identificou uma ferida emocional aí da rejeição, certo? Vou usar vocês aqui para explicar melhor quais são os passos a seguir, tá? Primeiro passo para a cura, você identifica, reconhece, porque você mesma disse que entende que ela fazia, que sua mãe saía para trabalhar, para ajudar, para trazer o sustento para vocês. Você reconhece que essas feridas emocionais estão presentes, e aí, essas feridas, elas podem envolver experiências passadas, traumas ou padrões de comportamento ou relacionamentos disfuncionais. Isso daí. Tá, a segunda, você vai investigar a origem dessa ferida. Então, você vai pensar sobre a origem, como eu disse agora. Pode ser que eu tenha sido humilhada, eu vou ter que forçar a barra aqui para vir na memória quando foi, porque foi. Para você investigar, o que você vai fazer? Compreender as origens das feridas emocionais. Ela é essencial para a cura. Quando você compreende, a Jaqueline está no caminho para a cura. Porque já identificou, já compreendeu, né? E aí você pode investigar. Aí a origem pode estar em eventos traumáticos na infância, dinâmicas familiares, né? Ou experiências que moldaram aí a maneira como você se relaciona com o mundo. Aí nós vamos ter que cultivar a autoaceitação e a autocompaixão. Ao longo desse processo do autoconhecimento, é importante praticar a autoaceitação. Ou seja, eu sou uma pessoa que tenho a dor da rejeição e eu vou aceitar que eu tenho essa dor, eu já identifiquei, já compreendi. Então, no primeiro momento, você vai aceitar essa dor, tá? Isso significa que você está validando os seus sentimentos. Mesmo Jaqueline, Alexandra, Janine, Rosa, mesmo que eles tragam muitas dores. Muitas dores. E, às vezes, a gente fica pensando e a gente se sente até mal quando você percebe que tem alguma coisa. Entendeu? E você precisa ter a consciência da necessidade de olhar para isso, para você ficar melhor, para você ter uma relação com você mesmo de uma maneira passiva. Aí, então, como você pode fazer isso? Participando das sessões de constelação. Já começa, a Jaqueline, eu digo que a Jaqueline está no processo, porque ela está lá presente em praticamente todas as nossas reuniões de constelação, no sábado, né, Janine? E a Jaqueline está lá e ela estando lá, queira ou não, já está ampliando a consciência, com o que ela vê, com o que ela escuta, se identificando com a dor do constelado e trazendo para si a compreensão. Identificar os padrões familiares. Na constelação familiar, você pode ter revelado os padrões intergeracionais de comportamento e relacionamento que contribuem para as feridas emocionais, tá? Curando relacionamentos feridos. Através da constelação familiar, os participantes podem encontrar maneiras de curar relacionamentos feridos e reconciliar-se com membros da família. Expressar aí o perdão, a aceitação, sinto muito, né? Qual a diferença do perdão e do sinto muito, gente? Só pegando um gancho aqui. O perdão, você está pedindo perdão para alguém, então você tem consciência que você fez algo errado. Por isso, nós usamos o sinto muito, porque ninguém faz nada errado. Por isso, a gente usa o sinto muito na constelação. E eu trouxe tanto sinto muito para mim que eu não usei mais o perdão. Sinto muito. E eu falo sinto muito, porque ninguém faz nada errado. Faz do jeito que sabe fazer, do jeito certo. Mas o meu jeito certo pode magoar quem está do lado. Então, sinto muito. Mas se eu fizer e magoei a pessoa e eu falar, perdão, eu tô falando para ela, perdão pelo meu erro, mas eu não errei. Entende essa diferença? Isso a gente aprende na pós-graduação de constelação, que é muito bom. Aí você traz o amor incondicional, aí você traz. Então, percebem que todos os sentimentos que vêm após uma constelação é para te deixar mais leve, é para te deixar uma pessoa à busca realmente da felicidade. É isso que a constelação faz. Aí depois você vai ter a integração do crescimento, integração dos insights. Você começa a ter insights sobre a sua própria vida, sobre as memórias. Aí você tem o crescimento contínuo, como a Janine disse lá atrás, sobre a busca por terapias. E chegamos ao fim do workshop. Eu vou encerrar já com vocês aqui, né? Espero ter trazido significâncias, né, para a vida de todo mundo. Espero ter trazido, assim,
para você que vai nos assistir, que vai acessar o vídeo, né? Eu espero que vocês entendam, compreendam o nosso objetivo e coloquem lá na rede social, né? Curtam, compartilhem, os 3 Cs, né? Curtam, compartilhem e Curta, comente e compartilhe. compartilhe, 3 Cs. Então, façam isso para que o grupo continue aí servindo a vida da melhor maneira possível. E gratidão aí a Lise, né? Que foi, assim, a embasadora aqui da nossa... maravilhoso, do nosso workshop. Vou dizer para vocês que o nosso próximo workshop já tem data marcada. Ele vai ter um modelo um pouquinho diferente, mas eu espero que... Gratidão, meninas. Gratidão, Rosa, gratidão, meninas. É sempre maravilhoso estar aqui e é muito legal, assim, que essa é a 2ª edição. Então, cada vez vai vindo uma coisa diferente, vai agregando, vai ampliando, vai ajudando até, em primeiro lugar, na verdade, a gente, né? Que está aqui estudando e falando para vocês, vai abrindo, assim, a nossa própria percepção das nossas feridas, né? E de quanto elas nos impactam. E, através disso, a gente pode impactar outras vidas também, trazendo mais consciência, mais bem-estar, que eu já estou com bem-estar na cabeça. Sim. Mais bem-estar, mais alegria de viver, enfim, que é isso que a gente precisa, certo? Certo.